muito bom estar aqui com vocês. Eu me senti muito honrado com o convite do pastor Elias. Eu poderia ter convidado outros pregadores, outro pregador, né? Mas ele nos deu esta honra e nós temos um carinho muito especial pelo pastor Elias. E muito obrigado, pastor, pelo convite, muito obrigado pela honra de podermos estar aqui ministrando o seu público, a palavra de Deus para o seu povo, né? Então, a nossa gratidão. E em nome da IPAD Ponte, da IPAD Brasil, nós queremos parabenizar a Igreja Obreiros de Cristo pelos seus 17 anos, não é isso? 17 anos de organização, 17 anos de fundação. Que Deus faça esse ministério prosperar, multiplicar, e vocês possam encher o cabo de congregação. Quem diz amém, meus irmãos? Queridos, abram a palavra de Deus no texto que é tema da festa. Oi. Hebreus, capítulo de número 10, e versículo de número 35. Diz assim a palavra. Na minha versão diz assim: portanto, não abandone. Há outras versões que diz não rejeite, e há outras versões que diz não percam. Mas eu vou ficar com essa minha versão aqui. Portanto, não abandone a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Há uma outra versão que diz assim: porque ela tem galardões ou galardões. Então, esta é a palavra base para a mensagem nesta noite. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. Queridos, eu acredito que durante esta festa Deus já tem manifestado sua palavra de uma forma profunda ao coração de cada obreiro, de cada crente que estará aqui. Mas nós vamos trazer um pouco daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração na tarde deste dia. E esse tema que vocês escolheram é um tema muito profundo, muito sugestivo e importante para edificar a nossa vida como igreja, como cristão. A epístola aos Hebreus, que há quem diga, e alguns teólogos afirmam ter sido Paulo escrito esta epístola, mas o certo é que nós temos aqui à disposição esse texto, tenha sido Paulo o escritor, tenha sido outro apóstolo. O importante é que o texto aqui, extremamente inspirado, ele vai nos chamar a uma compreensão muito importante. Ele começa dizendo nesse versículo aqui: não abandone. E eu queria começar, pastor Elias, me apegando na palavra não abandone. Não abandone a vossa confiança. Nós estamos vivendo, meus irmãos obreiros, igreja, jovens, adolescentes, uma época marcada, uma geração marcada por rupturas. Estamos vivendo uma época de geração marcada por abandono a coisas essenciais. Nós estamos vivendo uma época da substituição daquilo que nunca poderia ter sido substituído. As pessoas estão colocando em coisas essenciais, estão substituindo essas coisas essenciais por outras coisas. É uma geração marcada por abandono. Há uma geração que está cada vez mais se distanciando de Deus. Mas há uma igreja que mantém a chama acesa pelo poder da oração e pelo poder da palavra. Aleluia! A igreja de Deus.
E aí ele diz: não abandonei a vossa confiança. E entre tantas coisas que nós, a igreja, que somos luz, que Jesus disse que nós somos o sal da terra, entre algumas coisas que nós como cristãos e como igreja de uma forma coletiva não podemos jamais abandonarmos, uma delas, e a principal, é exatamente a verdade. Não abandoneis a verdade. A verdade revelada, a verdade verbalizada, a verdade materializada. E quando nós falamos de verdade, nós estamos falando de princípios. E quando nós falamos de verdade, nós estamos falando daquilo que nós aprendemos. O próprio apóstolo Paulo, em outro momento, ele diz: não se distancie, Timóteo, daquilo que você aprendeu. Vocês percebem que esta geração é marcada pelo abandono de conceitos importantes, reais, pelo abandono de essência, e as pessoas estão mudando naturalmente os seus conceitos a cada dia. De vez em quando eu fico com a boca aberta assim, admirado como é que pessoas se afastam naturalmente da verdade e são bombardeadas por modismo, influência, novos conceitos que nos fazem nos afastar de Deus. Exatamente as influências das filosofias marcadas pelos filósofos da Grécia, como o sofista, que propõe até hoje, as ideias dele estão soando por aí, que é exatamente a relativação da verdade. Todo mundo tem uma verdade, a verdade de cada um é importante, e não existe uma referência, não existe um padrão da revelação de Deus nas nossas vidas, porque o que o diabo quer é uma sociedade em convulsão, onde cada um ande pelos seus próprios caminhos. Mas a palavra de Deus nos diz: não abandoneis a verdade. Nós temos um único compromisso. O compromisso da igreja não é com homens, o compromisso da igreja não é com papel, o compromisso da igreja, segundo o apóstolo, ela é coluna e firmeza da verdade. Aleluia. O compromisso da igreja é ser profeta para essa geração. O compromisso da igreja é ser luz na cidade do Cabo. O compromisso da igreja é ser sal na cidade do Cabo de Santo Agostinho. Nós não fomos chamados para adaptarmos a palavra ao bel prazer de ar e de ser. Nós não fomos chamados para usarmos o nosso púlpito para pregar aquilo que as pessoas querem ouvir. Nós fomos chamados para sermos profetas e porta-voz da verdade que liberta, da verdade que transforma. Não abandoneis a verdade. As pessoas estão trocando a verdade por misticismo, estão trocando a verdade por dogmas, estão trocando a verdade por coach. Hoje é uma história de coach. É claro, nós precisamos de motivação, nós precisamos de ânimo, a igreja precisa ser animada, precisa ser motivada, mas nós não podemos depender de coach. A igreja está firmada na verdade. O vento sopra na direita, o vento sopra na esquerda, mas nada para a igreja, nada detém a igreja, porque a igreja está firmada na verdade. Glória a Deus. Alabaia, eu estava pregando no Monte Maranhão, na inauguração na inauguração da Praça da Bíblia. Nós estávamos pregando lá no centro da cidade, e eu disse que estávamos pregando sobre a Bíblia, e eu disse: a sociedade, de vez em quando, ela tem algo que é inerente ao aspecto social, que é a adaptação social. Algo que antes era repudiado pela sociedade, algo que antes não era aceito pela sociedade, com o passar de tempos, a coletividade da sociedade passa a conceber novos valores, e elas começam agora a naturalizar
aquilo que era repudiado, aquilo que era tido como condenável, aquilo que era tido como algo injusto, ela começa a naturalizar e a normalizar essas coisas. Isso chama-se adaptação social. E quando chega essa adaptação social, aí os legisladores têm que agora adaptar o Código Penal, tem que agora adaptar o Código Civil, tem que agora fazer leis especiais para atender a nova concepção da sociedade. E aí as leis, elas vêm em função da nova concepção das pessoas. Ainda que essas concepções sejam absurdas, mas se a maioria começa a pensar desta forma, essas coisas começam a ser naturalizadas. E aí a Maria vai com as outras, a sociedade muda e as pessoas vão mudando com o entendimento dela, mas a igreja, ela não é Maria vai com as outras. A igreja vai com Jesus, permanece com Jesus. A igreja está firmada na rocha. A igreja, estão querendo, pastor Elias, inclusive partidos políticos por aí, estão querendo reformar a Bíblia, porque acha que a Bíblia envelheceu e ela tem versículos que estão incomodando, práticas que querem naturalizar, mas a Bíblia nunca será reformada, porque ela é a palavra. Eu não tenho preconceito em conversar com homossexuais. Eu já tratei homossexuais da palavra. Eu fui pastor de Maranhão 10 anos, e um dia de seminário, período de carnaval, batalha espiritual, terça-feira, a igreja de Maranhão fica no centro da cidade. O grupo, o bloco dos homens, tudo vestido de mulher. De repente, Val, um dos principais homossexuais daquela cidade, muito conhecido na cidade toda, de repente a gente começa a fazer uma oração por batalha espiritual. Quando eu abro meus olhos, quem é que eu vejo na minha frente? Val, ajoelhado, chorando, e ele dizendo: pastor Edilson, enquanto o senhor estava orando, eu estava aí na frente, no meio daquele bloco, eu senti uma tristeza muito grande, e o Espírito Santo falou para mim: aqui não é o teu lugar, entra para a igreja. Aleluia. E eu agora quero aceitar Jesus. Nós oramos por ele, fizemos uma oração de confissão, pedimos para que ele orasse, fizesse confissão. Ele fez aquela oração, e aí então começou os primeiros passos de Val na cidade de Maranhão. Aí quando eu passava, alguém dizia assim: ah, eu quero ver aquele, daqui a pouco vai estar lá no mundo, daqui a pouco vai estar bebendo, daqui a pouco vai estar fazendo as mesmas coisas. Aí tinha até irmão dentro da igreja que ele dizia assim: olha, eu não acredito na transformação de homossexuais. Esse daí vai fazer de conta que é crente, mas vai ficar com as mesmas práticas. Eu disse: Deus vai fazer, já está fazendo uma obra grande. Se eu não creio que o Evangelho é capaz de mudar conduta, se eu não creio que o Evangelho é capaz de mudar procedimento, se eu não creio que o Evangelho é capaz de mudar no homem práticas, eu não creio no poder do Evangelho. O apóstolo Paulo diz: porque o Evangelho é poder de Deus. Quem crê, levanta a mão e dá um brado de glória. Sabe o que aconteceu, irmão? Val se sustentou na palavra. Val depois começou a afirmar-se. Val casou. Glória a Deus. Val foi consagrada a diácono. Val foi consagrada a presbítero. A esposa de Val foi consagrada a diaconisa da igreja. E Val teve 2 filhos que estão na igreja. Glória a Deus. Então o Evangelho transforma. Eu não tenho preconceito em alguém escolher
homossexual, se lésbico, é problema dele. Ele escolheu, vai responder diante de Deus. Agora, meu filho, essa onda de querer colocar mordaça na boca da igreja, ou de querer reformar a Bíblia, para obrigar os pastores a aceitar pecado da igreja, eu vou para a cadeia, mas eu não abandono a verdade. Aleluia! Glória a Deus! Me bote na cadeia, mas eu vou continuar pregando aquilo que a palavra de Deus diz, que é conduta reprovável pela palavra, é conduta reprovável pelas escrituras. Quando a gente fala de verdade, nós estamos falando de princípios que o Senhor deixou para que nós pudéssemos seguir. Quando nós falamos de verdade, nós estamos falando de padrão, nós estamos falando de princípios que o Senhor nos deixou para que nós seguíssemos de acordo com a sua palavra. Daqui para frente você vai ver coisas que vai ficar assim, como? Porque são adaptações sociais. Mas a igreja, ela não se adapta a pecado, porque a igreja está vacinada contra pecado. A igreja é a noiva do Cordeiro. Quem é a noiva do Cordeiro aqui? Dá um brado de glória. Quem tem vestes brancas aqui, levanta a mão e dá glória a Deus. O negócio da igreja, meu irmão, é com o Espírito Santo. O negócio da igreja é com oração. O negócio da igreja é com a palavra. O negócio da igreja é com a evangelização. O negócio da igreja é com missões. A igreja não tem negócio com o pecado. Não abandoneis a verdade. Não abandoneis a verdade. Uma igreja equilibrada é uma igreja que tem como base os ensinamentos das Escrituras. Uma igreja equilibrada é uma igreja que não se afasta da doutrina de Cristo. Eu não estou falando da doutrina de Deus, eu não estou falando da doutrina de pastor Elias, eu não estou falando da doutrina da placa A, placa B, eu estou falando da doutrina de Cristo. Quando nós não nos afastamos da doutrina de Cristo, nós não abandonamos a verdade. Quem diz amém, meus irmãos? Me parece que foi há 2 anos atrás, PCdoB entrou com uma ação na Câmara Federal, querendo propor uma PEC, proposta de emenda constitucional, para mudar o conceito de constituição da formação da família na cultura brasileira, propondo a família diversa, e entre elas a família estabelecida na bigamia. Uma outra proposta, a família baseada no incesto. Você sabe o que é o incesto? Legalizar casamento de pai com filha, de mãe com filho, de irmão com irmã. Aí alguns da bancada evangélica lá entrou em ação, a gente lá, mas eles pararam, mas não desistiram. Sabe por quê? Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. E sabe a principal meta que ele quer destruir? É os princípios de Deus, os princípios cristãos e os princípios da palavra. Aí vem agora a bigamia. O Senhor, na sua palavra, diz que Deus criou um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Mas de repente vão querer aí, praticar isso. Porque até hoje, até o presente momento, casar um homem com 1, 2, 3 mulheres civilmente é crime. Mas eles querem romper. Eles querem, em nome da suposta adaptação social, naturalizar tudo que é indecente, promíscuo. Mas a palavra de Deus está alertando a igreja aqui nesta noite. Igreja do Senhor Jesus da cidade do Cabo de Santo Agostinho, nós somos incendiar essa cidade com avivamento. Não é simplesmente com esterismo, mas é abrirmos a nossa boca e pregamos a palavra. Quem crê, levanta a mão e dá um brado de glória. Levanta a Bíblia Sagrada, levanta a Bíblia Sagrada e diga eu. Diga eu. Jamais me afastarei da verdade.
Não abandoneis a verdade. Estou sentindo a presença de Deus aqui, irmão. Aleluia! Deus está revestindo a igreja com o cinto, com a coraça da mentira e com o cinto da verdade. Levanta as mãos para adorar o Senhor. Levanta, levanta. Está descendo aqui de Deus renovo, revestimento. A partir de hoje, Deus está marcando esse ministério. Pastor Elias, te prepara, porque a obra que Deus tem grande. Para essa obra diz o Senhor. Cuidado com a hermenêutica livre. Cuidado com as histórias do envelhecimento da Bíblia e da necessidade de reformar as Escrituras. Os homens estão querendo arrancar da Bíblia aquilo que é luz, que continua dizendo isso aqui é pecado. Não abandone a verdade. Não se afaste da verdade. O Senhor está chamando a igreja à consciência da palavra nesta noite. A consciência da palavra não é só para os obreiros, é para músico. A consciência da palavra é para adolescente, é para jovem, todo mundo consciente da palavra, lendo na palavra, conferindo na palavra. O conhecimento da palavra nos dá autoridade no reino humano, mas no reino espiritual também. Satanás não respeita sapateado, rodada, aviãozinho ou baixar ou rodar. Satanás respeita quando você abre a boca e cita a palavra, porque o próprio diabo conhece a palavra e ele foi tentar Jesus usando a palavra, mas Jesus disse para ele: mas Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas viverá de toda a palavra que sair da boca de Deus. Aí você olha para a irmã dá um sapateado, roda na igreja, você diz: essa irmã aí é canela de fogo. Aí o diabo prepara uma cilada para ela, ela é a primeira que cai, porque ela conhece sapateado, ela vai para a vigília em monte, ela faz os aviãozinhos, mas não tem conhecimento de Bíblia, porque não vai para culto de doutrina, não vai para a escola dominical. Aí na hora da guerra ela não sabe usar a espada. A palavra é uma espada. Você já imaginou uma espada na mão de um soldado que não sabe usar? Meu irmão, vai para a escola, vai para culto de doutrina, vai para o ensinamento, porque a palavra de Deus é a espada. Não abandoneis a verdade. Segundo lugar, não abandoneis o chamado. Diga comigo: não abandoneis. Mais forte, diga: não abandoneis o chamado. Olha para o teu irmão, dá um sorriso daquele de crente cheio de fogo e diga para ele: meu irmão, diga para ele: meu irmão, jamais abandone o chamado de Deus na sua vida. Aleluia! Chamado não tem só elogios. Chamado tem preço para se pagar. Chamado, você não tem só banquete, final de semana, feijoada na casa do irmão para chamar o pastor para comer com a família. Chamado tem espinho no caminho. Chamado tem Judas que nos trai. Chamado tem rejeição também. Chamado muitas vezes nos deixa isolado por causa dele. Chamado nos leva a sermos rotulados e às vezes até sermos perseguidos por causa do chamado. Mas eu achei uma coisa muito bonita aqui que o obreiro falou para o pastor Elias.
Ele disse assim: pastor, obrigado, porque o Senhor não desistiu de nós. Ele estava dizendo: o Senhor não desistiu do chamado de Deus na sua vida para este ministério. Mas vocês, deixa eu dizer uma coisa, vocês perceberam que nesses últimos anos muitas pessoas têm desistido do chamado pastoral? Eu conheço colegas que estudaram comigo e fizeram seminário comigo lá no Pentecostal, que foram até consagrados primeiro ao ministério pastoral do que eu. E um dia desse aí eu encontrei uns 3 lá no Recife, e conversando com ele, aí eu perguntei para ele: onde é que vocês estão pastoreando? Ele disse: não, eu deixei esse negócio de ser pastor. A gente não tem paz, não tem privacidade, a gente lida com todo tipo de pessoas, é muito difícil, muito problema. Eu resolvi seguir a minha vida profissional. Hoje eu estou trabalhando na engenharia, congrego na igreja, mas ministério eu não quero, negócio com ministério. Vocês perceberam que está aumentando a quantidade de pessoas que estão desistindo do ministério, abandonando o ministério, pessoas que não querem mais cargo na igreja porque só querem ser abençoadas, pessoas que não querem mais estudar teologia, e os nossos filhos parecem criarem antipatia chamada ministerial. Vocês perceberam que há muitas pessoas que muitas vezes estão fechando o coração para o chamado de Deus? Mas eu tenho uma voz profética de Deus para você. O Senhor está dizendo: o preço é grande, mas não abandone o seu chamado. Alguém vai chegar para outro e vai dizer assim: aquele ministério de louvor só quer aparecer, é o preço do chamado. Mas o alvo do chamado não é agradar a arma e a bem, é para agradar os céus. Aleluia! Vai ter crítica, mas não abandona o chamado. Vai ter traidor, mas não abandona o chamado. Vai ter isolamento, mas não abandona o chamado. O Senhor está te dizendo. Você está pensando que chamado é só para banquete? Deus está falando, pastor Elias, com muitas pessoas que estão aqui. O chamado dói. O que você pensa da oração que Jesus fez? Quando chegou a hora dele cumprir a missão maior do Calvário, ele disse: Deus, passa esse cálice de mim, porque ele dói muito. E às vezes a gente faz semelhante àquela oração que Jesus fez: Senhor, passa essa missão para outro, passa essa missão para o irmão Joãozinho. Senhor, não dá para o Senhor colocar para ser o dirigente da congregação, irmão Amaro, então, porque, Senhor, dói, o preço é grande, dói na alma. Mas o Senhor está dizendo assim: o negócio que eu tenho com você não é com o Joãozinho, o negócio que eu tenho com você não é com o Amaro, o que eu tenho com o Amaro é para Amaro, mas o que eu tenho com você é para você. Pode se levantar Satanás, o laço do diabo é quebrado, mas eu vou cumprir a minha obra na tua vida, diz o Senhor. Não abandone o chamado. Há pessoas aqui que o Senhor vai renovar, já está renovando. O Senhor está marcando a festa da Obreiro de Cristo nesta noite, dizendo assim: é hora de prosseguir avante. O Senhor disse através do profeta Daniel: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, porque tu terás recompensa. Não abandone o seu chamado. Olha para o teu irmão e diga para ele: não abandone o teu chamado. Igreja é lugar de treinar pessoas para exercer o seu chamado. Igreja é lugar de treinar pessoas para cumprir a sua missão. Mas vai vir os obstáculos, mas o Senhor está te dizendo: não abandone o teu chamado. Aleluia. Fala para 3 pessoas nessa noite, 3 pessoas, chega para ela: não abandone o teu chamado. Vá, mais forte. Vá, essa palavra está incendiando aqui o coração. Diga para 3 pessoas: não abandone o teu chamado.
terceiro não abandone nesta noite não abandoneis a congregação. Aí eu quero alertar a igreja sobre um modismo que inclusive já tem no Brasil 10 milhões de seguidores, e um dos líderes desse modismo é um pastor que em outras épocas foi considerado um dos maiores teólogos desta nação. Você sabe que movimento é esse? É um movimento que diz o seguinte: a igreja institucional fracassou. Aí eles pregam: a igreja não cumpriu a sua missão, a igreja não é corpo, a igreja falhou na sua missão. Então nós não precisamos congregar para estarmos em comunhão com Deus. A minha igreja é o meu isolamento em casa. Você sabe que movimentos são esses? É o movimento dos desigrejados. Parece que é inofensivo, né? Mas está crescendo igual uma praga. De vez em quando eu encontro irmão na igreja, digo: meu irmão, eu estou sentindo uma falta do Senhor no culto. O que está acontecendo? Já faz 2 meses que eu não vejo o irmão no culto. Pastor, é porque o senhor sabe, né? Esse negócio de congregar, de estar na igreja, para a gente adorar a Deus, para a gente sentir Deus, a gente não precisa estar congregando, a gente não precisa ir regularmente à igreja. Isso já é a influência do pensamento que diminui a importância da igreja e traz a ideia da falência, da decadência da igreja. E isso cresce, viu? Cresce. A minha igreja é em casa e o meu culto eu faço. Eu não quero dar satisfação, eu não quero um pastor me liderando, eu não quero ter que alguém me acompanhe, venha ser o meu mentor. Mas a palavra de Deus diz assim: não deixeis de congregar. Vai vir muita coisa para dizer que a igreja é uma mera instituição, igual a uma associação. Mas eu quero dizer para você: a palavra de Deus diz: não deixei de congregar. Pelo contrário, a palavra diz assim: reunir, congregai. Porque no meio da reunião congregacional que a igreja sente a manifestação da glória de Deus. Não tem igreja virtual que substitua isso aqui. Não tem igreja na internet que substitua um momento como esse. Quando a igreja se reúne, ela sente a glória, a glória, a glória, a glória do Senhor. Quem pode aplaudir a Ele? Quem pode aplaudir mais forte? Quem pode aplaudir mais forte? Quando chegar o Joãozinho por aí, dizendo para você: meu filho, aqui é esse negócio de igreja. Aí você liga para ele: meu filho, eu aprendi na palavra que eu não posso deixar a minha congregação. Eu não posso deixar de me alimentar do pão que o Senhor manda na casa do Senhor. Eu não posso deixar de tocar no meu irmão, de abraçar meu irmão, de orar por meu irmão, de sentir esse calor humano, o mover do Espírito de Deus. Não abandoneis a vossa congregação. E para finalizar, não abandoneis a promessa. Olha para o teu irmão, diga para ele: não abandoneis. Diga mais forte: não abandone a promessa. Sabe quem é que pisa na terra da promessa? É quem fez como Josué e Caleb. Ouviu a promessa, guardou a promessa, e quando olhou para os gigantes, não ficou impressionado com o tamanho do gigante. Eles disseram: a terra é boa, a promessa de fato é como o Senhor falou, e os gigantes são grandes, mas o Deus que nós servimos é maior do que os filhos de Anak dos gigantes.
Deus já vai estar levantando muito Josué e Caleb para estar ao teu lado. Terão gigantes também que vai dizer assim: não tem condições. Mas o Senhor está dizendo: ó, segue em frente. Nem olha para a direita nem para a esquerda, porque Deus te dará muitas terras para conquistar, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Não abandoneis a promessa. A promessa pode chegar a curto prazo, a promessa pode chegar a médio prazo, a promessa pode chegar a longo prazo. Mas o importante não é olhar o tempo em que ela vai se cumprir. A questão é não se afastar dela, é não desistir dela, é não abandonar a promessa, é permanecer firme. Porque só pisa na terra da promessa, só toma posse da promessa, só se apropria, só sente o cumprimento da promessa quem não desiste dela. Aqueles que seguem para tomar posse daquilo que Deus prometeu. Esta noite Deus está renovando promessas na tua vida. Você crê? Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão bem forte. Esta é a hora da renovação das promessas. Cadê o escritor do Ministério de Louvor? Vai cantar agora. Fica com a mão levantada, irmão. Você pode ficar de pé. Fica com a mão levantada. Oh, levanta as tuas mãos para cima. Ei, Kamanabaia, Shira. Oh, Rabaia, Shira, Rabaia.